esta foi a fonte originária de todo mundo, tá? Então, Rubens Gomes, ele que começou fomentando nesse tweet aqui. Vim do futuro para anunciar o meu tic-tac. Acaba de derrubar... Que o meu tic-tac acaba de derrubar aos 45 do segundo tempo o diretor que vocês estavam sonhando que caísse. A tentativa desesperada é para tentar salvar o chefe da quadrilha. Que aí ele está se referindo, em tese, ao Augusto Melo. Então, começou a partir daí uma apuração, uma verificação sobre o que havia sido dito. Então, o Rubens Gomes teria apontado, a priori, que algum dos diretores, e aí a dúvida era, ou era o Claudinei, que está cometendo algumas barbaridades, ou, por outro lado, poderia ser o Marcelo Mariano, porque ninguém realmente gosta do Marcelo Mariano, com todo respeito, certo? Quem gosta do Marcelo Mariano ou tem algum problema de amor à vida, simplesmente não tem sentido nenhum. E aí começaram as notícias, e as notícias passaram pelo Marcão da Fiel, fez a postagem dele às 6h30, 1h30 depois. Eu vi, inclusive, que alguém mandou o do Samir. O do Samir eu não vou buscar, porque é o que apareceu para mim, né, necessariamente direto, e é isso, são os que estavam comentando. Portanto, a partir daí, a mídia se debruçou, o Pedro Ramiro confirmou, inclusive, que havia uma tendência de queda ou de realocação, tá? Realocação, assim, muda de posto. Vamos ver até onde você vai aguentar com essa mudança de posto. Vamos lá. Diretor volta a ser pressionado após novas denúncias. No caso, Vaidbet pode deixar o Corinthians. Essa é a escrita mais neutra possível sobre o tema, né? O diretor voltou a ser pressionado por quem? A gente vai ver se está na matéria. Após novas denúncias, no caso Vaidbet, e pode deixar o caso. Ele não afirma queda. Aliás, a nota estabelecida sobre possível queda do Mariano simplesmente ainda não saiu das mãos do Augusto Melo. Augusto Melo continua mantendo o Marcelo Mariano a despeito de todo mundo falando que, né, ele continua naquela de presunção de inocência ou loucura ou rabo preso. Aí vocês decidem. Marcelo Mariano, diretor administrativo do Corinthians, voltou a sofrer pressão nos bastidores do clube e pode deixar o cargo nas próximas horas. Após novas denúncias no caso Vaidbet, como o depoimento do CEO da Casa de Apostas, o meu timão apurou que pessoas próximas ao presidente Augusto Melo já apoiam o desligamento do dirigente, certo? O diretor está em uma viagem e o martelo pode ser batido nesta segunda-feira, dia 13. Portanto, podemos aguardar ali mais uns 2 dias de muita pressão para a queda do Marcelo Mariano. O diretor foi acusado de instruir um funcionário do setor financeiro do Corinthians a transferir 1,4 milhões para a rede social Media Design, a empresa intermediária no acordo com a Vaidbet e que tem como sócio Alex Cassundé, que posteriormente direcionou parte do valor a uma empresa fantasma. Essa autorização, no entanto, ocorreu sem o conhecimento prévio de Rosala Santoro, diretor do departamento, que estava em viagem, segundo o jornalista Juca Kfouri. Na época, Augusto Melo foi pressionado para afastar o diretor e o superintendente de marketing do Timão, Sérgio Moura, ambos envolvidos na polêmica da ex-patrocinadora do Corinthians. Inclusive, a pressão vinha de forte parte da base apoiadora do mandatário. O próprio Rosala renunciou ao cargo em meio à polêmica. Apesar das investigações, Marcelinho permaneceu em sua posição. Por outro lado, alguns nomes foram afastados do Parque São Jorge, como Sérgio Moura, que acompanhava Augusto desde a campanha eleitoral. Vale ressaltar que neste ano deve acontecer a nova votação para impeachment do presidente Augusto Melo, uma vez que a liminar conquistada pela Cartola Alvinegro em dezembro do ano passado para conseguir suspender a votação caiu. A principal motivação para a destituição é a polêmica com a intermediação com acordo com a patrocinadora. Bom, essa é a matéria aí que está falando sobre isso. Então, ele está em viagem, não se sabe, portanto, se será demitido em trânsito ou aguardará para fazer uma nova averiguação. A questão do Augusto Melo, de certa forma, sempre foi a sua teimosia de manter o Marcelo Mariano, e eu falei, inclusive, no ano passado, eu guardava pelo menos o pronunciamento, ou pelo menos uma coletiva, do Pedro Silveira, do Alex Brasil e do Marcelo Mariano, que eram os que estavam faltando. Falta o Pedro Silveira, e sempre pedi aqui o Marcelo Mariano para ter uma coletiva, ter uma entrevista, não importa, alguma coisa deveria sair. Tem um pode, não tem? Por que não tem o Marcelo Mariano ali?
coloca para funcionar. Nesse aspecto, o Augusto Melo agora está sendo pressionado, tendo em vista novo avanço, ou depoimento, ou contradições, porque é aquela coisa, ninguém está citando quem está pressionando o Augusto Melo, percebem? Ninguém está indicando se o Augusto Melo foi pressionado pela sua base para manter-se no cargo, né? Ou se foi necessariamente uma exigência da oposição que sempre está ali para manter o impeachment na boca do povo, não é? Então, assim, como não temos o lado que apoia, vamos seguir a notícia dizendo que temos a base apoiadora contra o Augusto Melo na manutenção do Marcelo Mariano. Dessa feita, por que manter o Marcelo Mariano? Por qual motivo manter o Marcelo Mariano? E diria mais, está na hora de fazer a coletiva. Por que não faz? Abre a coletiva. O que está evitando do Marcelo Mariano estar do lado do Augusto Melo, numa coletiva, os dois ali? O que impede de fazer o Marcelo Mariano? Marcelo Mariano sempre esteve na sombra das costas do Corinthians, do Augusto Melo. O mestre de obra, como eu diria há quase um ano atrás, mestre de obras. E aí? Não vai ter a oportunidade? A gente não vai ter a oportunidade ou só quando ele for expulso, ou expulso não, realocado, ou vai ser mantido? Ninguém sabe, mas e aí? Não vai falar? Em momento nenhum, ele não vai se movimentar? Não me parece ser o caminho que o Augusto Melo está tomando, com a pressão que toma, está tomando de graça ou não. Em meio às novas denúncias no caso Vadebet, Marcelo Mariano, diretor administrativo do Corinthians, será retirado do cargo. Não quer dizer que ele vai ser demitido. É essa a grande questão. Será que ele vai ser demitido? Ou será que ele vai ser mantido em outro cargo? Lembra vocês que o Stabile sempre foi o cabeça, né, para a manutenção, não, a vinda do Marcelo Mariano. Só que o Stabile perdeu posto de confiança, de certa forma, com o segmento do impeachment, principalmente pela perda de, como eu posso dizer, importância dentro do quadro diretivo. Ele não tem voz. Uma das notícias que a gente já discutiu aqui é que o Stabile não tinha voz e estava incomodado, assim como Armando Mendonça, e aí gerou o rompimento do Stabile, que seria o sucessor, digamos assim, imediato do Augusto Melo, caso o Conselho Deliberativo lhe desse o impeachment, por exemplo. Então, assim, em âmbito mais direto, o Augusto Melo tem a obrigação de se pronunciar sobre a manutenção ou não. Sim, agora não vem com essa, não tem que se pronunciar. Tinha que se pronunciado lá atrás. Cobrei enormemente o pronunciamento do Augusto Melo. E agora estamos diante de novas pressões